Olá, bem-vindo à Ágora. Eu sou Lucas Nascimento, sou professor de desenho, ilustrador e designer gráfico, e esse é o Ágora para ouvir. Bem, a ideia desse podcast é, como quase todos os podcasts, é fazer as pessoas te ouvirem enquanto você fica falando um monte de ideias que vem na sua cabeça. Para ser bem sincero, eu quero tentar fazer alguma coisa que tenha um pouco mais a cara da Ágora, em que eu possa trazer para vocês algumas coisas úteis para a vida de vocês e não simplesmente ficar falando sobre os assuntos e debatendo sem chegar a lugar nenhum. A proposta aqui é sempre conseguir alcançar alguma utilidade para as coisas que a gente tem ao nosso redor. Eu não tenho os melhores equipamentos, definitivamente eu não sou um grande expert em podcasts, então provavelmente os primeiros vão ser bem ruinzinhos e a gente vai gradualmente melhorando. Mas eu acho que vai ser bem interessante ver esse processo. Como eu disse, a ideia principal aqui é a gente trabalhar com possibilidades, de coisas que a gente possa achar, com utilidades que a gente possa aplicar para a arte na nossa vida. Para começar, antes de tudo, eu acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre organização. Organização é uma etapa extremamente importante do nosso processo e é uma etapa que precisa ser levada a sério. Todo artista deve ter algum nível de organização, ainda que baixo. De um modo geral, esse é um assunto que rende muito conteúdo. Mas eu quero falar principalmente sobre metas de fim de ano. Afinal de contas, esse podcast está sendo gravado no dia 31 de janeiro, já prontinho para a chegada do ano novo. Então, talvez essas metas de fim de ano, que seja algo que geralmente frustra outras pessoas, seja algo que para vocês é interessante e vai trazer um monte de novas possibilidades aí. Eu particularmente costumo fazer metas de fim de ano mais simples, metas pequenas que eu sei que consigo fazer. Não adianta você fazer uma meta de fim de ano que você não pode alcançar ou que você vai querer se forçar a chegar naquele ponto se você sabe que é praticamente inviável, vamos dizer quase impossível. De um modo geral, eu faço metas que possam ser cumpridas ao longo dos tempos, ao longo dos meses, ao longo de semanas e que eu possa fazer pouco a pouco. Então essa é a minha primeira dica para quem vai fazer as metas. Tudo bem se você for fazer de pouco a pouco. Metas de fim de ano são feitas para você se organizar no próximo ano e no final do ano seguinte você pode fazer a sua resolução, ver o que você conseguiu alcançar ao longo do tempo. Isso quer dizer que você tem um ano inteiro para poder cumprir com essas metas e, para ser bem sincero, 365 dias geralmente são suficientes para cumprir algumas metas. Claro, algumas metas exigem que você vai se esforçar mais, outras que você vai se esforçar menos e cabe a você, obviamente, escolher qual delas é melhor. Mas separar elas em pequenas partes já vai ajudar muito no processo e vai facilitar muito na hora de concluir. Por exemplo, vamos supor que a minha meta de final de ano seja para 2021 eu criar uma história em quadrinhos. É uma meta que é bem razoável, para ser bastante sincero, e isso pode ser feito de uma forma bastante rápida até. Mas, vamos supor que vocês queiram fazer isso em um ano. Bem, um ano dá para eu desenhar 2 páginas por mês e eu vou ter 24 páginas de histórias em quadrinho. Ou eu posso fazer melhor, nos primeiros 2 meses eu faço roteiro e storyboard, e nos outros 10 meses eu vou separando uma página por semana. É algo que me parece viável se você for fazer uma história em quadrinhos, em preto e branco, por exemplo, ou com uma cor, por exemplo, que é uma decisão artística que vale bastante a pena. Mas o mais importante você pode dividir as etapas do processo de fazer uma história em quadrinhos em semanas. Então, semana 1 eu faço a primeira página, semana 2 eu faço a segunda página, semana 3 e assim sucessivamente. De uma forma geral, isso vai facilitar demais e vai adiantar muito o seu processo. Uma outra dica interessante para você que vai fazer as suas resoluções de fim de ano é você ser minimalista, é trabalhar com coisas menores, pequenas, simples,
Não adianta fazer uma lista com 150 itens, você provavelmente não vai conseguir cumprir a maior parte deles porque a lista fica muito grande, e quando chegar no final e você ver que não conseguiu cumprir com tudo isso, você vai se sentir muito, muito frustrado. Mas também não adianta você fazer listas com objetivos que possuem uma grande quantidade de processos. Isso vai atrapalhar bastante o seu processo também e talvez não seja o que você queira. Então, tenta ser ali minimalista, ser realista também com a sua necessidade, ser realista com a sua capacidade, mas tenta ali encontrar o meio termo para esse tipo de coisa, para você não ter uma lista muito extensa e acabar se frustrando no final do seu processo. Uma outra dica muito importante é: tá tudo bem se você falhar. Tá tudo bem se em algum momento do seu processo você mudar de ideia. Tá tudo bem se em algum momento do seu processo você simplesmente não conseguir cumprir com alguma tarefa. Chegar no final da sua resolução de fim de ano, né? Chegar, no meu caso aqui, ao final do ano de 2021 e descobrir que eu não consegui fazer essas tarefas, não consegui realizar essas tarefas, pode ser algo que vai ser muito triste, vai ser algo que vai ser muito desanimador. Mas no fim das contas, o ideal é que a gente possa trabalhar com essas coisas de uma forma mais tranquila, de uma forma mais suave. Eu, particularmente, prefiro não trabalhar com grandes expectativas e dessa forma eu não me frustro. Mas quando eu não consigo alcançar alguma coisa que eu quero, quando eu não consigo completar a minha tarefa, eu tento ver o que eu fiz em prol dessa tarefa e o quanto eu progredi, porque vale muito mais eu entender quais foram os meus esforços para ganhar do que qual foi o resultado de eu ter perdido. Por exemplo, houveram várias coisas que eu quis fazer no ano de 2020 e não consegui. Eu quis montar um livro em 2020 chamado Manual do Desenhista. Eu comecei esse livro, na verdade, em 2015, se eu não me engano. Eu comecei esse livro e eu não consegui concluir ele ao longo dos anos. E eu falei, 2020 é o prazo final, eu vou terminar o Manual do Desenhista. Acabou que eu não terminei o Manual do Desenhista, porém eu fiz outras coisas. Eu reduzi o Manual do Desenhista para um outro projeto, né, que foi o projeto de aulas online. Então, o material complementar das aulas online surgiu do Manual do Desenhista. Isso me serviu para fazer outra coisa. Então, eu meio que consegui concluir um projeto a partir daquilo que eu tinha planejado anteriormente, que era algo muito maior. É claro que dá para escrever um livro em um ano, mas eu preferi utilizar isso de uma outra forma, utilizar todo o conhecimento que eu tinha agregado para o livro e de uma forma que eu pudesse entregar isso para os meus alunos. Então, de um modo geral, basicamente é isso. Se você falhar, talvez você deva prestar atenção no que você fez durante o processo. Falhar naquele seu objetivo talvez não seja algo tão grande assim se você conseguir utilizar aquele objetivo para cumprir uma outra coisa, para cumprir uma outra tarefa e destinar ele a uma outra realização. O importante não é a quantidade de vezes que você falhou, mas a quantidade de vezes em que você realizou algo, ainda que não seja aquilo que você tinha planejado no começo. Uma outra dica que eu posso dar para vocês é: não dependa de ninguém. Você nunca sabe quando as pessoas vão de fato estar dispostas a te ajudar, e você nunca sabe quando de fato as pessoas vão simplesmente te abandonar e te deixar para trás. Por exemplo, vamos supor que a sua meta seja juntar R$5.000 num ano. Ok, é uma meta até viável dependendo de como você trabalha, de com que você trabalha, do seu rendimento ao ano e etc. Mas se por algum motivo o seu fluxo de clientes não for tão grande, não for tão alto, o seu fluxo de rendimento baixar ou você passar por uma crise, como por exemplo uma pandemia, fica pouquíssimo viável de levar isso adiante. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se vai dar certo. Então, de um modo geral, você fica dependendo de uma outra pessoa. Agora, se você consegue fazer as suas metas dependentes apenas de você, cara, maravilhoso. Então, meta de fim de ano, eu vou escrever um livro. Meta de fim de ano, eu vou fazer algo. É sempre pensando em você e não nos outros, né? No sentido de você não vai pensar que outras pessoas vão contribuir para você concluir a sua meta.
Não dependa de outras pessoas para poder concluir suas metas. Isso normalmente não dá certo. Acaba não sendo exatamente da forma como você queria e é mais um motivo para você se frustrar. Uma outra dica é: seja realista. Traga para você aquilo que você realmente sabe que você consegue fazer. Aqui cabe autoconhecimento. Você não pode fazer as coisas sem saber aquilo que você é capaz de fazer. Você não pode contar, como as pessoas chamam, né? Contar com o ovo dentro da galinha. Você não pode contar com essas coisas que ainda vão acontecer dependendo de outras pessoas, ou que são coisas impossíveis e que só dependem de um milagre para poder acontecer. Você tem que tentar evitar esse tipo de situação. E mais do que isso, você tem que saber quais são as suas limitações. Você precisa entender até onde é o seu limite, até onde você consegue lidar com as coisas e até onde você consegue administrar essas coisas sem se perder ou sem se frustrar com esse processo. Então, de um modo geral, eu espero que vocês possam encontrar essas coisas todas que vocês precisam, que vocês consigam entender como essas coisas todas funcionam, como vai ser essa questão do seu autoconhecimento e etc., para poder fazer planos que sejam viáveis. Existem várias outras coisas sobre as metas de fim de ano, tá, que vocês precisam levar em consideração, mas eu particularmente não lembro da maior parte delas e eu gosto de falar dessas que são coisas que eu faço normalmente no meu dia a dia. Minhas metas de fim de ano, elas são divididas em metas menorzinhas, como por exemplo montar um portfólio com um desenho feito por mês. Então todo mês eu vou sentar na frente do meu computador ou sentar na minha mesa de trabalho e fazer o melhor desenho que eu puder fazer, para quando chegar no final do ano eu ter um portfólio com 12 ilustrações muito bem feitas, muito bonitas e que vão estar mantendo meu portfólio atualizado para o próximo ano. Então, se você puder fazer esse tipo de coisa, facilita bastante a sua vida. Eu também busco lembrar de não me frustrar com as minhas metas não alcançadas, porque eu sei que eu empreguei essas metas em alguma outra coisa. Isso é extremamente importante, vocês lembrarem que vocês podem empregar as metas de vocês em outras coisas para facilitar demais a sua vida. E, enfim, todas as outras coisas que eu falei aqui, sabe, sobre aceitar as minhas falhas, sobre não depender de outras pessoas, sobre saber quais são as minhas limitações, tudo isso entra muito nas minhas metas de fim de ano, mas também entra nas minhas metas de vida pessoal. Então, se você é um artista, ou se você está querendo começar uma carreira artística agora, lembra disso, lembra de estabelecer metas sobre as suas artes, e sobre trabalhar essas metas gradualmente, pouco a pouco. São coisas pequenas que formam coisas grandes, né? Um castelo é feito de pequenos tijolos e gradualmente você vai montando aí o seu castelo com seus pequenos tijolinhos, tá? O mais importante é você lembrar que aquilo que você fez é mais importante do que aquilo que você não fez. Ok, galera? Então é isso, muito obrigado pela participação de vocês, por terem me ouvido até aqui, e se você gostou desse podcast, por favor, lembre de compartilhar com as outras pessoas que você conhece, passar para os seus amigos, para quem pode estar precisando aí de dicas para poder estabelecer metas para o próximo ano e precisa se organizar, e não deixe de acompanhar a gente no nosso site agoraev.com, no nosso canal do YouTube, tá? Você também pode encontrar a gente lá, a Agora Escola de Artes Visuais. E, obviamente, se você quiser e se sentir confortável, você pode participar do nosso Discord, onde de segunda a quarta-feira a gente está se encontrando, batendo papo, jogando joguinhos, metaforando joguinhos e várias outras coisas legais que estão acontecendo nesse período de quarentena, que está sendo super difícil para todo mundo. Então, se você quer distrair a sua mente, falar um pouco sobre arte, ou não falar sobre arte, mas ver um filme, ou simplesmente jogar conversa fora sobre algum meme ou algo do tipo, a gente está lá. A Agora está aqui disponível para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Muito obrigado!